pessoal, eu sou a Amanda, aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional aqui na Unifesp. E hoje eu estou com o professor Dr. Walter Krause. Ele que é referência em treinamento de força, professor de vários cursos de pós-graduação, além de pesquisador no Morfogen, que é o grupo de estudo e pesquisa da morfologia e genética do treinamento de força aqui na Unifesp. E professor, eu tenho te acompanhado na sua trajetória acadêmica, além das suas redes sociais. E uma frase que me chama muita atenção, que você costuma dizer, é que quem nasceu para ser lagartixa jamais será jacaré. Você poderia, por favor, me explicar o que essa frase tem a ver com treinamento de força? Claro. Amanda, essa é uma frase bem interessante, é bom deixar claro que essa frase não é minha, tá? O professor Gilmar Pinto Guedes, né, o mestre dos mestres, a gente costuma dizer, que trouxe essa frase à tona. E o que a gente entende disso? Primeiro, de onde surgiu isso? Muito se fala, por exemplo, do uso de esteroides androgênicos anabolizantes no meio do fisiculturismo e da musculação. Então se coloca na conta do anabolizante que o resultado para a hipertrofia daqueles caras que são maiores é justamente em decorrência do anabolizante. Por outro lado, atualmente, com base em uma série de evidências que se tem publicado em literatura, a gente sabe que o esteroide, caso induza algum tipo de efeito, ele é muito mais aditivo ao treino e não necessariamente o diferencial. E aí é interessante. Por que é interessante? Porque se não é o hormônio exógeno ingerido que traz o resultado, o que traz o resultado é a consequência de outros fatores. E aí vem o detalhe. Quando você submete uma pessoa ao treino na musculação, ao treino de força, eu posso dar exatamente o mesmo treino para 10 pessoas, que eu vou obter 10 mudanças diferentes. E quando eu digo mudança, essa mudança pode ser positiva ou negativa. Em pesquisa, a gente costuma fazer o resultado, apresentar o resultado com base numa média e numa variação, dentro de uma curva de normalidade, se aquela amostra for uma amostra normal. Aqueles indivíduos que estão fora de um desvio padrão, a gente costuma chamá-los de outliers, são os indivíduos fora da curva. O que esses caras têm de diferente? Todos nós, ou a maior parte de nós, nasceu para estar dentro da média. Então, quem nasceu para ser uma lagartixa pode até evoluir com o treino, para um calango, né? Alguém com resultado um pouquinho ali da média, ou um pouquinho acima até do que seria esperado. Porém, o cara que nasceu para ser um jacaré, ele nasceu uma lagartixa e se transformou no jacaré. Ele nasceu para ser um jacaré. E eu posso ir além, eu posso anexar ou evoluir o próprio ditado dito pelo professor Gilmar Pinto Guedes, né? Que é o quê? Tem pessoas que nasceram como jacarés, mas que ainda podem se tornar dinossauros, por exemplo. E o que explica isso com base na biologia? Esses outliers, porque se eu tenho um outlier também, eu tenho um outlier para menos. Então eu posso ter um cara que nasceu para ser uma lagartixa e não só se manter como lagartixa, mas como ser, até piorar um pouco a sua condição de lagartixa dentro de um ecossistema, né? Então o que explica esses resultados fora da curva? E aí nós chamamos esses grupos com 2 nomes distintos, tá? São os indivíduos que são altamente respondedores e os indivíduos que são pouco ou não respondedores. E antes de eu dar as características biológicas, é importante também eu caracterizar um fenômeno. A gente costuma associar isso ao grau de resposta. Então eu falo, olha, o indivíduo ele é responsivo ou não responsivo. Não. Por que não? Porque as pesquisas não avaliam de verdade o grau de responsividade, e sim o grau de resposta a curto prazo. Então o que eu tenho é um indivíduo que responde àquele determinado estímulo por um tempo, e outro que pode não responder, dentro dos outliers. Então eu posso ter um indivíduo que é respondedor por um tempo, mas não responsivo a longo prazo. Quer dizer, a resposta dele é rápida, porém de curto efeito. E eu posso ter um indivíduo que tem um grau de resposta mais lento, porém esse é um indivíduo mais responsivo, ele continua a responder por um tempo ainda maior e mais longevo. E eu tenho aquele cara que a gente brinca na musculação, que é o cara que nasceu literalmente para ser um dinossauro, para ser um campeão. Que é o cara que é tão responsivo na brincadeira que ele passa em frente da máquina e ele já cresce, né? Por osmose na brincadeira, por exemplo, tá? Por inércia, o simples fato de ele estar perto de uma coisa que faz ele crescer. Do ponto de vista biológico, o que explica essa diferença
estatística significativa entre essas duas populações, os que respondem menos e os que respondem mais. Os que respondem mais, eles antes de começar a treinar, já apresentam nas suas células características interessantes, como por exemplo, mais células satélites e às vezes até mais mionúcleos. Eles também podem começar o treino apresentando mais mitocôndrias, o que caracterizaria uma capacidade maior de treinamento. E eles também podem ter uma capacidade de sintetizar proteína maior do que um cara que não nasceu assim. Quer dizer, antes de começar a treinar, eles também já podem ter mais ribossomos. E aí você pega um indivíduo que nasceu suscetível à hipertrofia e treina esse cara. O que a gente encontra de resultado nas pesquisas em até 6 meses de duração? Esses indivíduos chegam a aumentar em 80% o tamanho dos seus músculos. 20 a 30% em média no tamanho das suas fibras musculares, com aumento significativo e fora do normal de ribossomos, de mitocôndria, de síntese proteica. Eles também têm uma adaptação ou um ajuste epigenético fora do normal. Isso quer dizer, eles estão transcrevendo mais RNA do que normalmente se transcreveria. E além de transcrever mais RNA, a quantidade de genes expressos nesses indivíduos é maior. Para aqueles fatores, para aquelas proteínas que vão levar aquele cara a ter um grau de hipertrofia maior. E os fatores que seriam negativos para a hipertrofia, nesses caras são hipometilados. Então eles são menos expressos. Além desses caras também acetilarem mais. E aí você tem um índice de expressão também um pouquinho maior. Além disso, esses indivíduos eles podem apresentar uma característica de microRNAs, né, que são ali conjuntos com até 20 nucleotídeos em média, que fazem alguma regulação homeostática a nível tanto de transcrição como de tradução. Esses caras têm uma redução dos microRNAs com características repressivas e potencialização dos microRNAs com características estimulantes, né? Então tudo isso caracteriza os caras, os indivíduos que são mais respondedores, que seriam os jacarés, né? E por outro lado, o cara que nasceu para ser uma lagartixa, ele tem todos esses mecanismos infrarregulados ou até não expressos, dependendo do desfecho que você estiver avaliando. Então o que explica essa diferença são características que o indivíduo carrega consigo desde que ele nasce. Ele já nasceu e ele carrega consigo ao longo de toda a vida, tá? Claro que se eu usar, como eu citei aqui no começo, um esteroide androgênico anabolizante, eu posso ter sim um efeito estimulatório. Mas quem nasceu para ser uma lagartixa, mesmo com esteroide, nunca chegará a ser um jacaré. Obrigado. Entendi. Muito obrigada, professor. É uma honra te entrevistar. Obrigada mesmo. Valeu.